No livro de Neemias, já preguei também uma outra vez, livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17 e 18, para que nós possamos estar a entregar a palavra do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17 e 18, para a nossa meditação. Quem abriu, diga amém. Eita glória, a igreja atenta. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedificamos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Até aqui, irmãos. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos fala de um homem chamado Neemias, um homem que era copeiro do rei, um homem que todos os dias corria risco de vida, porque sendo copeiro naquele tempo, ele tinha que provar a comida do rei. E como todos sabem, os reis àquele tempo tinham muitos inimigos, e os inimigos sempre tentavam destruir de alguma forma os reis das diversas nações. E não era diferente para com este rei. Este rei, ele pertencia ao Império Medo-Persa. Já se tinham passado cerca de 150 anos, mais ou menos 150, 160 anos, em que ele fora chamado por Deus, mesmo sendo um rei ímpio, para resgatar o povo de Deus, o povo de Israel, a nação, por assim dizer, Judá, porque Israel já tinha sido levado pelos assírios. Judá acabara por ser levado em 605, 597 e 586 a.C. pelo Império Neobabilônico. E agora tinham-se passado cerca de 200 a 210 anos até que o Império Medo-Persa é chamado, e 150 anos desde que o rei Ciro, ele, através de uma ordem de Deus, ele é chamado para resgatar o povo, por assim dizer. O povo estava no cativeiro há cerca de 70 anos, que tinha sido algo que Deus tinha feito para subjugar os seus próprios filhos, levando-os para o cativeiro. E naquele momento, aquele rei do Império Neobabilônico, Nabucodonosor, ele estava a subjugar de uma forma muito atroz, muito subverter muito aquele povo, a destruí-lo. E Deus então levanta uma outra nação, outras duas nações, que seriam os medos e os persas, que se uniram, fizeram uma coalizão e vão ao de encontro agora de um império que se achava o inexpugnável, indestrutível. Mas nós sabemos que quando a mão de Deus ele está sobre seja quem for, não existe reinos inexpugnáveis, não existem reinos incontestáveis. Ou seja, Deus, quando ele levanta e vai e destrói. E então Deus levanta aquele império Medo-Persa e vai ali e leva-os para aquele lugar, para aquela cidade, e vai fazer com que o seu povo ele venha a ser liberto de alguma forma. E diz a palavra do Senhor que ele diz para aquele rei Ciro, e diz: olha, eis que colocarei os caminhos que estavam tortos, endireitarei os caminhos que estavam tortos, eis que destruirei as portas de bronze, aniquilarei os ferrolhos de ferro, e te darei as riquezas encobertas, os tesouros escondidos,
para que todos saibam que eu sou o Deus de Israel, aquele que deve ser chamado pelo seu nome. Mas quando Ciro ele vai resgatar aquele rei ímpio, é preciso frisar isto, ele vai resgatar aquele povo, ele destrói, Deus lhe dá todas as riquezas que estavam ali na Babilônia, que eram imensas, irmãos, eram riquezas acumuladas de dezenas e dezenas de anos, de vários reinos, de vários reis. Mas a maior riqueza ao qual Ciro vai libertar, muitas das vezes nós não temos noção, mas ele vai libertar ali um povo, vai libertar ali a maior riqueza de Deus, vai libertar a nação de Judá, vai libertar aquele povo que transportava espiritualmente a riquezas inexpugnáveis, intransponíveis, que era a própria promessa do Senhor. E então nós vimos que já se tinham passado cerca de 150 anos e diz a palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 1 do livro de Neemias, as palavras de Neemias, filho de Acarias: e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Então que nós vimos que agora o nosso irmão Neemias, ele vai perguntar, 150 anos depois que Ciro tinha sido impulsionado para que viesse a libertar, e libertar entre aspas, para que viesse a deixar o povo retornar para Judá, retornar para Jerusalém, para que viesse novamente a reedificar o templo de Jerusalém, para que o povo viesse a ter uma nova oportunidade de adorar a Deus. E o primeiro rei Ciro, ele vai deixar através de Zorobabel, depois outro rei que também foi através de Esdras, também para reedificar o povo, para que o povo se pudesse vir a levantar espiritualmente. E cerca de 12 anos depois, agora temos aqui Neemias em cerca de 444 antes de Cristo, este homem de Deus vai agora perguntar a um dos seus irmãos consanguíneos, Anani, e vai lhe perguntar: olha, como está aquele povo? Em uma viagem que Anani ele tinha feito a Jerusalém, como está o povo de Jerusalém? Como está o povo dos que restaram ali naquele lugar? E como está a cidade? E Anani vai transportar para si uma resposta, com certeza, que ele não estaria à espera, e vai dizer: olha, o povo está em grande miséria, o povo está em desprezo, os muros estão fendidos, os muros estão destruídos, e as portas foram queimadas a fogo, e o povo está ali naquele lugar e está em sofrimento, está em miséria. Meus queridos irmãos, tinham-se passado cerca de 150 anos, e o povo ainda continuava em sofrimento. E nós podemos ver que o mundo acabara por esquecer aquele lugar, Jerusalém, uma cidade de promessa, a menina dos olhos de Deus, estava como esquecida pelos homens, pelos próprios filhos de Deus. E ali estava um povo agora em sofrimento, em que estava em aflição, estava em profunda miséria, e ao seu derredor eles não tinham nada de bonito. Ao seu derredor tínhamos o templo, que não era um templo que eles idealizaram, como o primeiro templo que Salomão ele idealizou, mas era um templo ao qual, mesmo tendo a promessa que o templo da segunda glória seria maior do que o da primeira, mas o povo ele não adorava a Deus como deveria. E como o povo não adorava a Deus como deveria, não se entregava a Deus como Deus desejaria, aquele povo ainda continuava em opróbrio, aquele povo ainda continuava em miséria, aquele povo ainda continuava em sofrimento.
Mas Deus, meus irmãos, quando Ele vê um povo seu em sofrimento, quando Ele vê um povo seu na miséria, quando Ele vê um povo seu que está em completa privação da palavra de Deus, quando Ele vê um povo seu desprezado, com certeza Ele vai tocar em alguém, no coração de alguém, para perguntar: olha como está o meu povo ali naquele lugar. Muitas das vezes nós achamos e temos a certeza que em determinados lugares existem povos desprezados, existem povos na miséria, mas nesta noite, seja onde quer que tu estejas e em que país que tu estiveres, Deus vai levantar um homem com Adonias e vai perguntar: como está o meu povo naquela cidade, como está o meu povo naquela nação? Saiba de uma coisa, irmãos, Deus, o mundo até se pode esquecer de ti, mas Deus não se esqueça, e Deus vai levantar Neemias para perguntar: como está o meu povo naquela cidade? Você às vezes até pode se achar desprezado, pode se achar o mais miserável, mas Deus vai perguntar: como está a vida do meu filho? Como está a vida da minha filha? Como está o seu ministério? Como ele está? Deus vai impulsionar alguém para fazer essa pergunta. Às vezes nos sentimos esquecidos, nos sentimos miseráveis, estamos aflitos. Mas fica tranquilo, Deus vai tocar em alguém para que a tua aflição, para que o desprezo que tu sentes, quem sabe de um irmão ou de um familiar, ele desapareça. Deus vai tocar neste momento em alguém para dizer: não estás sozinho, eu estou no controle da tua história. Oh Espírito Santo. Neemias estava na fortaleza em Suzã, quando soube da aflição dos seus irmãos, quando soube que os muros estavam destruídos, quando soube que as portas tinham sido queimadas a fogo, seu coração se entristeceu, seu coração ficou abalado, se assentou e chorou. Aquele homem estava em palácio, meu querido diácono Adriano, estava na fortaleza de Suzã, estava dentro de um palácio, tinha tudo. Aquele homem era milionário, como prova a Bíblia mais para a frente. Ele era milionário porque ele sentava à sua mesa 150 homens todos os dias. Durante 52 dias ele sentou à sua mesa 150 homens e alimentava aqueles homens com o melhor que a terra podia dar. Portanto, aquele homem era milionário. Ele estava na fortaleza, ele estava em Suzã, ele estava no palácio, mas mesmo assim, sabe de uma coisa, irmão? Às vezes existem homens em palácio que se lembram daqueles que estão lá fora. Há sempre alguém sentado em palácio a se lembrar de ti. Há sempre alguém sentado em palácio a interceder por ti. Há sempre alguém sentado ao lado do trono de Deus a interceder pela minha e pela tua vida. Há sempre alguém, irmãos, que nós achamos que está mais acima de nós e que de facto está, que ele está a interceder. Aquele homem, ele ficou abalado, aquele homem se assentou, aquele homem chorou, aquele homem pranteou, aquele homem começou a orar, aquele homem começou a buscar ao Senhor, aquele homem começou a interceder ao Senhor. Sabem porquê? Não foi pela vida dele, ele começou a interceder pelo um povo. Quem sabe ele estava tão angustiado, tão abalado, que poderia orar por si mesmo, poderia buscar por si mesmo, mas ele não foi buscar por si mesmo, ele foi buscar pelo um povo ao qual ele era descendente, mas que não conhecia na sua totalidade. Irmãos, este homem tinha-se passado 200 anos, cerca de 200 a 210 anos, desde que aqueles primeiros homens começaram a ser levados para a Babilônia. Este homem já nasceu no cativeiro. No entanto, eu te digo algo, irmãos, pode até nascer no cativeiro, mas o sangue que corre nas suas veias é um sangue de Deus, é um sangue que vem do céu, é o sangue de um homem que tem uma promessa, é o sangue de
de um homem que tem promessa de Deus, é o sangue de um homem que corre nas suas veias, ao qual pertence a Jesus Cristo. O teu sangue não é um sangue normal, o teu sangue é o sangue de Cristo. O teu sangue pertence a Cristo. Este homem, ele começou a buscar ao Senhor. Este homem começou a se entregar, começou a clamar. Neemias estava no palácio, Neemias tinha acesso ao rei. Neemias era fiel para com o rei. Ele dava a sua vida todos os dias em prol do seu Senhor. Ele se entregava, ele se doava. Meus queridos, este homem dava a vida pelo rei. Quem dá a vida pelo rei pode pedir o que quiser. Este homem se doava a sua vida, minha querida irmã Wilkie Mendes. Este homem, ao se doar, ao se entregar, mesmo ninguém estando a ver, com certeza Deus iria ouvi-lo, com certeza Deus iria ouvir um pedido seu. Minha querida irmã, meu querido irmão, você que está na sua casa, quem sabe em sofrimento, quem sabe tem algum tipo de enfermidade, saiba de uma coisa: continua-te a doar, continua-te a oferecer a Deus, porque é Deus quem está no controle da tua vida, é Deus quem vai fazer na tua vida. Quando tu te doas, quando tu te ofereces para Deus, quando tu te entregas para Deus, Deus vai dar tudo aquilo que tu desejas. Na intimidade o rei vai te ouvir, o rei vai sentir as tuas lágrimas, vai ouvir o teu clamor e vai te responder: eis que te envio fazer uma grande obra. Neemias, instruído por Deus, vai agora obedecer a Deus. Instruído por ele próprio, vai obedecer. Meus queridos, Neemias era um copeiro. E de copeiro ele vai ser transformado em um reedificador. Vai ser transformado em um grande líder. Vai ser transformado em um governador, irmãos. Um homem que ninguém dava nada por ele, com certeza, dentro do palácio. Com certeza o rei, com certeza, ele confiava muito nele, mas os demais não sabiam quem era Neemias. Você vem muitas vezes à casa de Deus, ninguém sabe quem tu és. Tu te dedicas, tu te entregas, tu entregas o teu melhor para Deus. E pastores, ou quem sabe evangelistas, ou presbíteros, ou homens que deveriam dar valor à tua vida, muitas das vezes não dão. Mas não é preciso o pastor estar a olhar para ti, porque aquele que é maior que o pastor, aquele que é maior que o evangelista, ele está de olhos postos na tua vida. E aquilo que tu precisas, Deus te entregará. É Deus quem te vai entregar, não é homem algum. Não é homem. O homem está no controle de Deus, seja ele quem for. Ele só vai fazer o que Deus vai lhe ordenar. Aquilo que o homem vai fazer, seja ele quem for, seja o maior homem da terra, ele só vai fazer aquilo que Deus lhe ordenar. Quando Deus te levanta, Ele te levanta diferenciado, irmãos. Ele vai te levantar com a autoridade de um governador, a autoridade de um líder. Meus queridos e amados irmãos, Neemias, ele vai pedir a Artaxerxes, porque entretanto Ciro foi quem primeiro ele levou aquele império à vitória. Mas agora estávamos no reinado de Artaxerxes. E ele vai pedir a Deus para que Artaxerxes ele fosse tocado no seu coração, para que o pudesse deixar ir para Jerusalém, para ele fazer e empreender uma grande obra. Pedir algo a um rei como Artaxerxes era colocar a sua vida como que num cepo, porque ele não saberia a resposta de um rei. E este homem ele vai pedir, mas ao pedir ele vai interceder a Deus. Ele vai pedir ao Senhor para que ele viesse a tocar no coração de Artaxerxes. E Artaxerxes, irmãos, como todos vocês conhecem tão bem a história, ele vai autorizar
Neemias para ir para reedificar os muros, para ir para consertar as portas de Jerusalém. E uma coisa me intrigou e uma coisa fiquei espantado. Ele não só autorizou para que ele fosse para voltar para Jerusalém, retornar a Jerusalém. Ele foi para ali, para aquele lugar, e o rei, irmãos, pura e simplesmente lhe dá cartas para que ele conseguisse matéria-prima para a reconstrução. Coloca generais à sua frente para que aquele povo que ia com Neemias não fosse atacado. Soldados, servos, servas, muitos animais, com certeza. E ali uma grande caravana. Sabe, irmão, quando Deus te dá uma ordem para que tu venhas a reedificar os muros, quando Deus te dá uma ordem para que tu venhas a consertar as portas que estão queimadas a fogo, quando Ele toca no coração de governantes, quando Ele toca no coração de reis, sabe de uma coisa, irmãos? Você nunca irá sozinho, porque Deus, quando te envia, Ele envia um exército ao teu comando, Ele coloca generais ao teu comando, Ele coloca soldados para te ajudar, Ele te dá cartas para que a nação que tu passares, essa nação, ela seja dada por herança à tua palavra. Deus vai colocar ao teu comando homens e mulheres ao teu dispor, para que tu venhas a fazer uma grande obra, para que tu não venhas a perecer, para que tu não venhas a desistir, para que tu não venhas a ser destruído, porque Deus é Deus e Deus manda em quem quer e pode quem manda. Meus queridos irmãos, Neemias vai agora empreender aquela jornada de cerca de 3.000 quilómetros. Vai chegar a Jerusalém, conforme vocês tantas vezes já leram este texto, e vai começar de noite com a sua cavalgadura, com o seu cavalo, e vai começar a ver qual era o grau de destruição daquela cidade, qual era o grau de destruição dos muros, qual era o grau de destruição daquelas portas, como estava o povo, se o povo de facto estava em sofrimento ou não. Era muito pouco aquele povo que estava dentro das muralhas. Era muito pouco aquele povo que deveria, aquela cidade, outrora ela fervilhava vida. Mas ali havia sofrimento, ali havia dor. Ali não havia esperança. Ali não havia algo que dissesse assim: olha, eu tenho esperança de viver, eu tenho esperança de fazer algo diferente. Não, os irmãos, conforme vocês podem ler a história, eles emprestavam dinheiros com usura, eles emprestavam dinheiro com juros muito altos, apanhavam as esposas, apanhavam os filhos para trabalhar nos campos, retiravam os campos, retiravam os negócios, irmãos. Começavam os próprios irmãos a escravizarem-se uns aos outros. Era por isso que havia miséria, havia tristeza, havia dor ali naquele lugar. Mas aquele homem vai agora, toda a noite, ver o grau de destruição em que estavam os muros. E a palavra é interessante, irmãos, porque ele vai, não diz nada a ninguém. Ele vai ali, sozinho, com o seu cavalo, e vai ver a destruição. Ele tinha um projeto de Deus. Qual é o projeto que Deus colocou na tua mente? Qual foi o projeto que Deus te deu? Que Deus disse: olha, vai lá e reedifica, vai lá e faz, vai lá e conserta, faz para mim, faz para ti. A quem contaste o teu segredo? A quem contaste o teu projeto? A quem contaste o projeto que colocou no teu coração? Irmãos, a palavra nos ensina que não se fala nem com A nem com B, é só com Deus. Durante toda a noite, durante aquele período, aquele tempo, Neemias, ele não diz nada a ninguém. Ele vai ver qual era o grau de destruição e só depois fala o seu projeto. Vai chamar os anciãos, vai chamar os homens que ele considerava que eram homens de Deus, impulsionado por Deus, e vai chamar ali aquele povo e vai dizer em Neemias capítulo 2, 17: vinde depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um motivo de opróbrio. E assim esforçaram as suas mãos para fazer esta obra.
Meus irmãos, muitos têm noção que as suas muralhas já se encontram abaladas, mesmo dentro das igrejas. Muitos têm noção que as suas muralhas já se encontram destruídas. Muitos têm noção que os seus casamentos já não têm a estrutura inicial quando se casaram há 10, 15, 20 anos atrás, mesmo servindo a Deus. Muitos têm noção que já não têm controle sobre os seus filhos. Muitos têm noção que o pai já não tem controle sobre o filho, que o filho maltrata muitas vezes o pai. Isto é muitas vezes pregado, é muitas vezes ensinado. São muralhas destruídas. Muitos têm noção, mas não querem ver com olhos de ver, com olhos espirituais. Muitos se fecham em uma concha e deixam o problema desambar, deixam o problema ainda ficar mais grave. E não param para pensar, não param para caminhar ao redor das muralhas e ver o que é que eu errei, o que é que eu falhei, o que é que eu não fiz, ou o que é que eu fiz a mais. Muitos não param, irmãos, para se conscientizar que aquilo já não é igual ao que era, que o seu filho já não está no seu controle, que o seu marido, a sua mulher, já não há aquele amor. É necessário parar, irmãos. É necessário muitas das vezes nós pararmos. É necessário muitas vezes nós pararmos e olharmos para as muralhas, como elas estão, se elas estão muito destruídas ou pouco, e pedir a orientação a Deus. É necessário falar com Deus, é necessário, como a forma ontem foi ensinado aqui muito bem, é necessário parar, orar, nos ajoelharmos, nos entregarmos a Deus e deixar Deus falar conosco. É necessário voltarmos a fazer uma nova aliança com Deus. É necessário nos humilharmos diante de Deus, dizermos que nada somos, que nada podemos, que nada conseguimos sem a orientação dEle, sem o ensino dEle. É necessário pararmos, irmãos, e olharmos para as muralhas. Como está a tua muralha? Eu creio, irmãos, que muitos chegaram aqui e as muralhas estavam destruídas, mas que as muralhas estão a ser reedificadas, estão a ser reestruturadas, que as portas elas estão a ser arranjadas e estão a ser colocadas no devido lugar, para não deixar passar a maldade, para não deixar passar o opróbrio, para não deixar passar a miséria, para não deixar passar a vergonha sobre as nossas vidas, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, Neemias, ele sabia que toda a miséria em que aquele povo se encontrava, muitas vezes, mesmo estando dentro das muralhas destruídas, não conseguimos ver, achamos normal. A miséria, ela origina a aflição. Meu querido, eu te convido, nesta noite, a reedificar as tuas muralhas. Eu te convido nesta noite a reedificar os teus muros. Eu te convido a reedificar a tua vida, a reestruturar toda a tua vida. Eu te convido a parar neste momento, nesta noite, para que tu venhas a refletir e a dizer: as minhas muralhas de facto têm uma brecha, a minha muralha em um determinado sítio está destruída, mas eu vou parar nesta noite só para fazer como Neemias, para arranjar aquela muralha. Meus queridos, o povo começou a trabalhar. Neemias, como um verdadeiro líder levantado por Deus, começam a arranjar aquelas muralhas, começam a reestruturar várias partes da muralha ao redor de Jerusalém. Uns arranjavam as portas que estavam queimadas a fogo, colocavam madeira nova, arranjavam aquelas portas, e pouco a pouco, irmãos, aqueles muros começavam a voltar ao normal. Pouco a pouco aquelas portas elas começavam a sobressair outra vez na sua primeira glória, conforme aquele rei um dia reconstruiu aquelas muralhas e aquelas portas. Mas quando ele começa a reconstruir os seus muros, meu querido irmão diácono Wagner, quando ele começa a reconstruir aquelas muralhas, sabe de uma coisa, irmãos? Começam os problemas, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã.
quando tu começas a reforçar as tuas muralhas, quando tu começas a arranjar a tua vida, a consertar a tua vida, seja em que lugar for, seja na parte familiar, seja na parte espiritual, seja na parte financeira, se quer que seja, sempre alguém se levantará, sempre se levantará um Tobias, sempre se levantará alguém para fazer mal a ti, para que tu venhas a desistir, para que tu não venhas a continuar no caminho de Deus, para que tu não venhas a fazer a obra de Deus, para que tu não venhas para a casa do Senhor, para que tu não venhas para a igreja, para que tu não venhas pregar, para que tu não venhas louvar, para que tu não venhas ensinar. Sempre alguém se levantará para dizer: tu não consegues. Sempre, irmãos, se levantará um Sambalat e um Tobias para dizer que tu não consegues. Sempre se levantará. Na tua mente, dardos inflamados são colocados. Vieste para este ministério, mas este ministério não te vai dar oportunidade. É mentira. Este ministério não tem que dar oportunidade. Quem dá oportunidade é Deus. Este ministério vai dar oportunidade tocado pelo Espírito Santo, seja ele quem for. Muitos vão dizer: não fui consagrado. Mas não foste consagrado como? Continua a fazer a obra do Senhor. Deus vai te dar vitória. É Deus quem te vai dar vitória. Irmãos, ao longo da minha caminhada como cristão, você acha que eu nunca pensei em desistir? Você acha sequer na sua mente que por momentos eu não falei com a minha esposa e disse: hoje é o meu fim? Irmãos, quando eu achava que era o fim, irmãos, eu chegava ao culto e sempre acontecia algo diferente. Sempre um irmão me abraçava, sempre um irmão me beijava, sempre alguém dizia: meu filho, tu consegues, tu podes, tu vais longe. Mas meu filho, meus queridos irmãos, Deus vai te levar a lugares altos, a lugares longe. Deus vai te colocar dentro do palácio. Já te colocou dentro do palácio, mas para fazer uma grande obra. Irmãos, Satanás ele pode estar a colocar na tua mente a dizer: eu vou parar, mas tu não vais parar, em nome de Jesus, porque é Deus quem te levantou. Foi Deus quem te levantou. Foi Deus quem te levantou, irmão e irmã. Foi Ele quem te levantou. Espírito Santo, versículo Sambalat vai dizer para aquele povo, vai pedir para eles pararem constantemente e vai dizer: poderão as pedras queimadas a fogo voltarem a ser usadas? Pedras voltadas a fogo, queimadas a fogo, elas estavam destruídas. E as muralhas elas estavam destruídas, e essas pedras estavam um entulho à volta das muralhas, nos lugares destruídos. Mas sabem, a primeira coisa que Neemias ele fez foi aproveitar as pedras queimadas a fogo. Quando é que tu foste queimado? Quando é que tu achaste que durante a tua caminhada fostes destruído e te achas uma pedra queimada a fogo? Uma pedra que já não tem valor, uma pedra que já não pode ser reaproveitada. Mas Deus manda-te dizer nesta noite: pedra queimada a fogo, ela ainda é aproveitada para fazer a muralha. Pedra queimada a fogo ainda é aproveitada para fazer a obra de Deus. Pedra queimada a fogo ainda vai pregar. Pedra queimada a fogo ainda vai louvar. Pedra queimada a fogo ainda vai consertar a sua família. Tu podes ser pedra queimada a fogo, mas Deus ainda te vai usar. Deus ainda te vai usar. Existem muralhas destruídas, famílias inteiras destruídas, ministérios inteiros como que entulho à volta daquela muralha. Irmãos, Deus só está à espera de uma oportunidade.
para agarrar naquele entulho que está à volta da muralha, começar a consertar, a escolher aquilo que não presta, a escolher aquelas pedras que estão queimadas, a limpar aquelas pedras, a limpar as impurezas, a retirar o queimado e a colocar novamente na muralha e a dizer: esta pedra é meu filho, esta pedra faz parte da minha igreja, esta pedra é alguém escolhido por mim, esta pedra ainda vai fazer uma grande obra em meu nome. Irmãos, às vezes achamos que não conseguimos, paramos, nos desiludimos na caminhada. O pastor não olhou para nós, o obreiro, o irmão, não nos deu um abraço, a irmã não beijou a irmã, pisou a nossa criança sem querer e não pedi desculpa, não porque ela era mau, mas aconteceu algo. Acontece coisas às vezes que não estão na direção de nós mesmos, são coisas que acontecem, e então muitos se entristecem, muitos ficam tristes ao longo da caminhada. São pedras queimadas, são pedras destruídas. Às vezes uma má palavra entre o homem ou a mulher, algo que acontece banal, que, meus irmãos, que pode acontecer em uma determinada altura, há 10, 15 anos, 20 anos de casamento, há sempre alguma coisa que pode acontecer e não chega às vezes o momento do perdão. Mas eu te digo nesta noite, hoje é dia de perdão, é dia de perdoares o teu cônjuge, hoje é dia de perdoares o teu filho, hoje é dia de perdoares o teu pai, hoje é dia de ser aproveitado a pedra queimada que está em ti. Oh, meus irmãos, eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus.